reino dos céus é semelhante a algo que tem um valor tal que custou todas as riquezas de alguém que o achou. E Deus coloca isso versículo após versículo para reforçar isso. Deus não queria que houvesse no coração do leitor nenhuma dúvida sobre o que ele estava falando. E é muito importante a gente entender, quando você dá valor para algo, você não fica contando 5 para mais, 5 para menos. Quando um marido dá valor para sua mulher, ele dá a vida por ela. Quando Deus olhou para mim e para você, ele não economizou o seu filho Jesus. Antes, o entregou por mim e por você. Deus encontra valor em nós. E por isso ele não fez conta do preço. Quando você entende que o reino de Deus vale tudo para você, você não fica fazendo conta. Ah, mas o culto está demorando demais. Ah, mas o pastor está lendo a Bíblia demais. Ah, mas ficar lendo 10 capítulos da Bíblia por dia? Você está fazendo conta? Fazendo conta? Quando nós encontramos o reino de Deus, vale a pena entregar tudo por isso. Abra sua Bíblia, tem um livro lá para trás no Velho Testamento chamado Crônicas. Crônicas são histórias. E o primeiro livro das Crônicas, esses livros das Crônicas, eles, assim como o livro dos Reis, eles contam as histórias do povo de Deus em determinado momento histórico. Isso que nós vamos ler aqui tem a realidade histórica experimentada pelo povo hebreu naquela época, mas também tem algo para nos ensinar nos dias de hoje. Então, abra lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Vai ser muito difícil vocês entenderem sem a gente ler uma parte substancial desse capítulo. Então, vamos lá. Capítulo 29 do primeiro livro das Crônicas. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande. Porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Para quem que Davi estava querendo construir alguma coisa? Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores, de mosaicos, de toda a sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque eu amo a casa do meu Deus. Gente, deixou de ter preço. Acabou. Não estava mais fazendo conta. Afora tudo que preparei para o santuário. Assim, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus. E aí ele começa a descrever. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000, os capitães de 100 e até os intendentes sobre as empresas do rei voluntariamente
contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dáricos, 10.000 talentos de prata, 10.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para a casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra, Senhor. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu, Senhor? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Porque somos estranhos diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Como uma sombra são os nossos dias sobre a terra e não temos permanência. Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. Até aqui tá bom. Será que Davi achou valor em construir uma casa para Deus? Aquele templo marcou aquela época. Vocês sabem, o povo de Israel naquela época, o povo de Deus, ele já era perseguido. Mas aí, quando eles começaram a ostentar tamanha riqueza num lugar só, aí os povos inimigos agora tinham dois motivos. E um deles passava por querer roubar toda a riqueza que estava naquela casa. Você vai perceber, se você ler a história atentamente do povo de Deus, que quando Israel era conquistada, as coisas da casa de Deus eram saqueadas. Tá? Porque quem estava do lado de fora via o preço das coisas. Mas Deus via o valor. Um homem, ele não é medido pela quantidade dos seus bens. Mas Deus olha o coração. Deus olha o valor que nós estamos dando para Ele e para as pessoas. Estou fazendo essa breve introdução porque eu preciso preparar o coração de vocês. Porque uma coisa é preço, valor monetário, outra coisa é valor. E não dá para andar no reino de Deus sem dar valor para Deus, para aquilo que Deus disse que é importante. E isso demanda de nós um negócio chamado fidelidade. Deus é fiel? Deus é fiel. Você gostaria de servir um Deus infiel? Um Deus que diz que vai fazer e não faz? Pois eu penso que Deus também está esperando encontrar um povo fiel. Um povo que não está fazendo muita conta para dar valor para as coisas de Deus.
Abra sua Bíblia agora lá no Evangelho segundo João, capítulo 12. Eu não sei se você já conversou com o seu filho ou você quis, às vezes, dar uma direção para um colaborador que trabalha na sua empresa. Você precisava dar uma instrução para alguém. O que significa quando você está repetindo a mesma instrução 2 ou 3 vezes? É que aquilo é muito importante. Aquilo não pode ser feito do jeito errado. Quando você diz para o seu filho, meu filho, não coloque o dedo na tomada, e você ensina e repete isso, você sabe que aquilo é importante para o seu filho, né? E tem uma história que o próprio Senhor Jesus disse o seguinte: onde quer que for pregado o meu evangelho, eu quero que essa história seja repetida. Será que o Senhor Jesus falou isso por acaso? Não. Ele falou isso porque era importante que todo mundo ouvisse essa história. E essa história também está, além de nos outros evangelhos, em João capítulo 12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estava com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo, puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Aquela mulher deu uma aula ali sobre preço e valor, porque ela cria tanto no valor de Jesus que ela não fez conta da oferta que ela entregou ali para Jesus. E ela fez isso na teoria ou ela fez isso na prática? Foi na vida real, não foi? Pois bem, é impossível viver o evangelho sem vivê-lo na prática. O reino de Deus, ele não é uma teoria. E eu e você precisamos, se nós professamos a fé cristã, nós precisamos trazer para a prática o valor que nós damos para o reino de Deus. Não só na teoria. Quando você tem o evangelho do reino de Deus na teoria, você pode estar vivendo uma religião. E aí você calcula quanto você vai entregar para Deus do seu tempo, da sua vida. Você consegue separar a sua vida durante a semana da sua vida do final de semana, o momento que você vai cultuar a Deus. Mas quando você dá valor para o seu relacionamento com Deus, mas acho que eu vou trocar esse negócio aqui. Posso pegar o microfone aqui? Obrigado. Quando você entende o valor que tem o reino de Deus, você entrega tudo por ele. Tudo para ele. Isso passa a ser a sua prioridade. Só que
Existe uma coisa importante nessa passagem que nós acabamos de ler, que ela passa às vezes despercebido. É que havia um discípulo que era ladrão. E ele era ladrão porque ele não era fiel na missão que haviam confiado para ele. O cara era o tesoureiro. Vocês acham que Jesus não sabia? Sabia. Tanto que está escrito aqui. Jesus tirou ele do cargo? Vocês se acham fiéis com as finanças? Vocês acham que vocês estão fazendo conta quando se trata de aplicar dinheiro no reino de Deus? Porque a Bíblia fala que onde está o seu tesouro, aí está seu coração. Lembra que eu falei no começo sobre vender tudo para comprar um tesouro? Quem aqui acha que a área financeira afeta a nossa vida? E aí, nós vamos viver o reino de Deus na área financeira? Ou não? Isso é prático demais. Não, isso é muito real. Isso tem preço. Dá para contar. Não, essa parte vamos deixar de fora do reino de Deus. Bom, eu quero trazer para você o texto que nós vamos ler hoje. Lucas, vá lá no livro anterior, Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Disse Jesus também aos discípulos. Disse para quem? Havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: Que é isso que isso ao teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: Toma a tua conta, assenta-te depressa, e escreve 50. Depois perguntou ao outro: Tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: Toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A gente lendo isso daqui de uma forma desatenta,
a gente acha talvez que o senhor do administrador infiel achou bom o que o cara fez. Mas não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está falando comigo e com vocês, está falando com os seus discípulos, entregando uma mensagem muitíssimo importante. Tudo é de Deus. Tudo é dele. E ele espera que sejamos administradores fiéis das nossas finanças. Deus, ele, nesse particular, ele se parece muito conosco, sabia? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você está fazendo uma obra na sua casa. E aí você pega o dinheiro e entrega na mão do administrador. E aí quando chega na metade da obra, o dinheiro acabou. Só que você sabe que o dinheiro dava para terminar a obra toda. Você pega mais dinheiro e bota na mão desse cara? Você acha que Deus vai fazer isso conosco? Que a gente vai administrar os dinheiros que Ele confia na nossa mão de qualquer jeito e Ele vai continuar dando? Ah, pastor, mas ele sabia que Judas era ladrão. E qual foi o fim de Judas? Usufruiu de alguma coisa? Vendeu a Jesus por 30 moedas de prata e foram derramadas no terreno que ele comprou. O sangue dele. Meus irmãos, nós precisamos pensar conosco mesmo se nós estamos sendo fiéis naquilo que Deus tem nos confiado. E eu vou dizer para vocês como pastor, o motivo recorrente das pessoas estarem sofrendo aqui na igreja, ao nosso redor, é a má administração financeira. É não estar sendo fiel. Vocês não têm noção de como o nosso coração se abala quando as coisas financeiras estão mal. Quando está tudo bem, é um perigo. Mas a verdade é que o povo de Deus é muito ingênuo na administração das coisas desse mundo. E é isso que essa palavra está dizendo. Quando ele diz que o administrador infiel foi elogiado, é porque ele agiu atiladamente. Ele viu que tinha um problema e ele colocou foco naquilo. E ele falou, quer saber? Agora eu vou cuidar disso aqui no centavo. Eu agora vou fazer tudo. Eu estou com um problema na área financeira. Eu preciso resolver isso. Para tudo que eu vou resolver. Mas, gente, se tem um povo que está sendo infiel, é o povo de Deus. Sabe? É uma oscilação. É uma hora está assim, outra hora está assado. Gente, vocês acham que Deus não vai pedir contas? Vai. Vai. Por que é que nós não estamos dando valor para administrar o tesouro de Deus? Porque Davi estava sendo tão fiel que quando ele decidiu que ele ia construir uma casa para o Senhor, ele não precisou fazer um discurso para o povo para convencer o povo a trazer as riquezas. Ele foi na frente, deu o exemplo, e o povo foi lá e seguiu. Ninguém fez conta, todo mundo deu do melhor. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com muito cuidado eu vou dizer isso, mas com muito cuidado. Vocês não têm um pastor que anda vendendo bênção e nem enganando vocês, ao contrário. Eu procuro dar exemplo nessa área.
E talvez o nome pelo qual as pessoas mais me chamam chama-se generosidade. Porque eu aprendi com um Deus generoso. Eu vejo na face do Senhor o prazer que Ele tem de dar boas coisas para os seus filhos. Com alegria, Ele vê valor em mim, vê valor em você, então Ele não faz conta. Nós precisamos andar como quem tem valor, não como quem tem preço. Porque se havia um preço, esse foi pago para o diabo, na cruz do Calvário. Havia um escrito de dívida contra nós que ia ser cobrado, e Jesus foi lá e pagou o preço, porque nós temos valor. Ele entregou tudo. Nós podemos ser fiéis no pouco que nós temos, porque Deus pode nos colocar sobre o muito. Mas às vezes nós retemos as riquezas do propósito de Deus, fazendo conta, achando que vai faltar. Às vezes a gente retém o tempo de Deus, achando que é tempo demais para fazer a vontade dele. Às vezes a gente não estuda a Bíblia porque isso gasta tempo. Mas eu quero falar hoje mais sobre essa questão financeira. Puxa, aí vai ser quase um desabafo isso, mas eu estou cansado de ver o nosso povo oscilando por conta de questões financeiras. Cansei. Meus irmãos, ou você é ladrão como Judas, ou você é fiel como Jesus. Não tem meio termo nas finanças. Ou você cuida atiladamente, ou você bota na ponta do lápis, ou você se organiza, ou você ignora e paga o preço. Não tem meio termo. Não é porque o Senhor está sendo longânimo com você e não tirou a bolsa da sua mão totalmente, que você está sendo aprovado. É porque Ele te ama. Ele está te dando uma segunda chance. Se arrepende e cuida bem das tuas finanças. Faz conta. Se organiza, porque na hora que for fazer algo para o Senhor, Ele vai olhar: meu filho, cadê aquele negócio que eu confiei para você? Estou precisando usar. Chega de servir ao dinheiro e deixar o dinheiro fazer mal para o seu coração, para a sua família. Resolva isso de uma vez por todas. Viva com pouco. Seu valor não está nisso, não está no que você esbanja, seu valor não está na aparência, na marca das coisas que você usa. Seu valor está no fato que Jesus Cristo pagou o preço pela sua vida. Vamos trazer isso para a prática, meu povo. Chega de botar preço na sua vida. Organiza a casa. Viva com pouco se for o caso. Bota ordem nas finanças. Seja um bom administrador. Deus está olhando para isso. Porque quem é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Eu não vou ser um pastor de uma igreja que fica cantando aqueles louvores melodramáticos. Ai, Senhor, eu estou na prova. Eu não quero ninguém passando prova na área financeira. Eu quero todo mundo organizado. Para quê? Para quando a gente precisar, tá lá para usar. Se tem uma coisa que afeta o seu coração, a sua família e as gerações a seguinte, é a forma como você administra a bolsa que Deus te confiou. É tudo dele. Se ele quiser entregar para você, receba, mas cuide bem. Gente, isso é o evangelho prático. Quem aqui já fez oração por bênção financeira? Eu já. Já pedi dinheiro, já pedi contrato, já pedi ajuda. Minha oração nesses tempos tem sido assim: Deus, não me deixa perder o foco. E eu reconhecendo
A minha fraqueza, eu fiz um voto esse ano que eu não ia comprar nada. Já foi bem mais difícil. Bem mais difícil. Eu estou com a expectativa de que Deus vai mandar uma porção bem abundante na minha vida. Eu quero ser encontrado fiel. E eu quero que isso reflita no reino de Deus. Que eu possa construir algo na prática para que o evangelho se expanda. Para que a palavra dele chegue mais longe. E é isso que essa passagem está querendo dizer. Olha, os filhos desse mundo já entenderam isso. Por que o meu povo não entende? Se tem um povo próspero nessa terra, são os judeus. Eles entenderam isso. Eles entenderam que essa é uma área que precisa ser bem cuidada. Geração após geração, as riquezas caem na mão deles. Eles sabem administrar. Só que nós fomos enxertados nessa mesma videira. E o Senhor está esperando encontrar pessoas fiéis na área financeira. O evangelho se reflete na prática da vida da gente. A gente quer viver a teoria do reino de Deus ou a gente quer viver a prática? Vocês entendem que o Senhor está mandando um recado para a sua igreja? Essa passagem é muito clara. Ou você vai me servir, ou você vai me dar valor. Isso inclui a forma como você administra o que eu tenho e está na sua mão. Ou então você vai dar valor para as coisas. Deus está falando aqui sobre relacionamento. Sabe o que aquele administrador fiel temeu? Cara, eu não vou mais ter um relacionamento agora com o meu Senhor. Ele vai me despedir. E agora, onde que eu vou buscar relacionamento? Na casa dos outros, então eu vou ajudar os outros agora. Isso aqui era sobre relacionamento. Ele não queria ficar só. Ele ia sair da casa daquele senhor e ele procurou agora ser recebido em outras casas. Relacionamento. Nós precisamos ser fiéis no nosso relacionamento com Deus e naquilo que Ele tem nos confiado. E quando a palavra traz essa característica de atiladamente, é o seguinte: a gente às vezes precisa tirar a expansão da nossa visão e dar um foco nas coisas pequenas. Foco na esposa. Foco nos filhos. Sabe, começar do pequeno. É pouco que eu tenho de dinheiro, então eu vou dar foco nisso, eu vou cuidar disso. Como é que eu vou fazer um plano? Eu vou ficar aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso multiplicar? Senhor, qual é o plano? Como é que eu vou fazer? Onde que eu vou fazer? Senhor, estou passando aqui por um momento de dívida, como é que eu vou resolver isso? O Senhor se importa com isso. Porque Ele sabe que na outra ponta da linha está o nosso coração. Sabe, a Bíblia diz que se você almeja ser bispo, você não pode ser avarento. Se tem uma coisa, gente, que é complicado para quem exerce influência, é cobiçar o que o outro tem. Sabe? Só que quando você está vivendo uma vida de aparência, o que você quer é que as pessoas cobicem o que os olhos delas estão vendo. De novo. Quando uma mulher veste uma roupa muito bonita, ela provavelmente está querendo agradar o marido, ela está querendo, sabe? E os outros homens olhem para o marido dela e falam, cara, esse homem é um homem honrado, porque a esposa está se vestindo bem. Isso é quase um elogio para o marido. Deveria ser assim, não é? Mas o que faz uma mulher se vestir bem para ser cobiçada pelos outros? Gente, a diferença está no coração. Entende? Por lado de fora está tudo igualzinho, a aparência está tudo igual. Mas é isso aqui, ó. É onde está o valor dela. É para o que ela dá valor. Entende?
Gente, não é simples viver isso, entender isso. Nós queremos ser prósperos financeiramente, não é para que os outros vejam. É para que o Senhor veja que nós somos íntegros e fiéis, para que o dinheiro esteja à disposição do reino dele. Por fora, talvez alguém olhe para mim e fale, é fácil você falar se é rico, você está vendo a aparência. Tem muito rico e o coração não está no reino de Deus. E é por isso que nós vamos continuar lendo o capítulo 16. De Lucas. Versículo 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, olha a aparência, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, olha a aparência, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. Tem pobre que vai estar no céu e tem rico que vai estar onde? No inferno. Isso é prático? É prático. Isso é verdade. A quantidade determinou o destino? A aparência? Coração. Aquilo que tinha realmente valor. Deus vai mandar um anjo para você te dizer isso. Deus vai mandar alguém que já morreu para dizer, ó, Deus vai mandar a sua palavra, a lei e os profetas. Vai mandar o pastor Sérgio. Isso basta. Se não se converter com isso, não vai ter sinal e nem maravilha, não. É a palavra de Deus. Crê nela, confia nela. O Senhor está buscando dispenseiros fiéis para aquilo que Ele tem confiado na prática. Não é sobre a aparência, é sobre o coração, sobre aquilo que tem valor. E Deus sabe discernir as duas coisas. Deus sabe discernir o fiel do infiel. Deus sabe. A forma como você lida com o dinheiro aponta para a forma como você se relaciona com Deus. Eu aprendi isso num curso chamado Crown, que era sobre educação financeira. Eu fiz esse curso umas 2 vezes, eu já ministrei esse curso mais de 10 vezes. Porque o meu coração precisava daquilo. E deixa eu dizer uma coisa, quando você entende que tudo é dele, e você passa a lidar com as coisas materiais,
debaixo dessa realidade, o valor das coisas muda para você. Houve um tempo que a gente abria a nossa casa e a gente queria receber os irmãos. E eu e a Aline, nós nos casamos e a gente não tinha carro. Meu pai que me emprestava um carro da casa dele. Eu tinha muitas dívidas nessa época. Nós morávamos num apartamento que só cabia uma mesinha de 4 lugares. E ainda assim a gente recebia as pessoas. E a gente fazia jantares lá. Só dava para mais um casal, para mais 2 pessoas. E a gente convidava as pessoas e só tinha um sofá de 2 lugares. Mas a gente sabia o valor que isso tinha para Deus. Não era sobre o quanto a gente tinha. É sobre o que a gente queria fazer com o pouco que a gente tinha. E essa semana o Senhor me lembrou disso. Que nós abrimos a nossa casa para um jantar para 40 pessoas. Para falar do reino de Deus. E contratamos um buffet. E fizemos do melhor. Era sobre a aparência? Era sobre o coração. Era sobre o valor que Deus dá para as pessoas. O que mudou da época da mesa de 4 para a mesa de 40? Só a quantidade que Deus está me confiando. O coração não mudou. Mudou a disposição de Deus confiar mais riquezas. Não mudou o quanto eu sou melhor profissional. Não mudou o quanto eu... Não mudou nada em mim. É que Deus resolveu confiar mais. E a gente procura continuar recebendo as pessoas com o mesmo carinho dentro de casa. Gente, não é porque eu sou perfeito, não. É porque eu entendi que o preço pela minha vida já foi pago na cruz do Calvário. O valor que Jesus me deu é o valor que eu quero emprestar para as pessoas. Receber as pessoas bem dentro da minha casa, no pouco ou no muito. Dedicar tempo para elas. Sabe? Cuidar das pessoas, mostrar que elas são amadas. E quando elas perguntarem o motivo disso, é porque eu fui amado. Eu quero te amar. Reino de Deus na prática. Cuidar das pessoas, não como coisas, porque elas têm valor. Decidir que evento você vai, ou que convite você vai aceitar, não é porque aquilo vai te dar algum benefício. É porque você quer que as pessoas enxerguem valor. Vamos parar de ser infiéis. Vamos cuidar bem daquilo que Deus nos confiou e vamos procurar o verdadeiro valor das pessoas. Não tratá-las pelo que elas têm, mas por aquilo que Deus fez por elas. Gente, olha, eu podia ficar falando aqui a manhã toda, porque tudo muda quando você entende o valor que Deus te deu. Especialmente a forma como você cuida das suas finanças. Porque finanças mal administradas conseguem roubar a paz do seu coração. E aí você deixa de olhar para o Senhor e para o projeto dele. Aquilo que fazemos no natural reflete no espiritual. Não confunda a misericórdia de Deus, que até aqui tem sido longânimo no nosso jeito infiel de administrar as coisas, com a aprovação de Deus. Esse administrador infiel, ele não estava sendo aprovado. Ele foi retirado da administração. Rompido o relacionamento. Não te confio mais as coisas. Mas uma coisa é certa. Ele deu foco, ele deu importância para essa área. Ele deu importância. E é por isso que a Bíblia diz o seguinte: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí Jesus diz: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua fazei amigos.
Às vezes Deus está querendo colocar um grande negócio na sua vida, um projeto. Você está falando assim, não, eu não faço negócio com gente, com ímpio. Eu não faço negócio, não, eu sou crente, eu não me misturo. Tem a ver com coração. O pecado dele não pode te contaminar. Entende? Não é porque você faz negócio com gente suja que você fica sujo. Na verdade, o que o Senhor espera é que você o influencie, você o ajude a transformar, porque aí vocês vão se encontrar nos tabernáculos eternos. Se Deus fosse tirar todos os pecadores desse mundo, hoje não ia ter culto. Ninguém tinha passado naquela porta. Se a gente só fosse se relacionar com pessoas perfeitas, só tinha eu aqui hoje. Gente, desculpa, eu estou no ano da humildade, esqueci. Mas é isso que acontece quando a gente ignora, que às vezes Deus está querendo tirar do ímpio para dar para os seus. Nós não precisamos ter medo de andar nesse mundo, de fazer negócios nesse mundo, de ganhar dinheiro nesse mundo, de ter negócio nesse mundo. Isso não é impuro em si mesmo. Impuro é o que vem do coração. É o que você vai fazer. É a destinação. Entende? Deus está procurando um exército de dispenseiros fiéis para confiar as suas riquezas. E eu quero ser o primeiro. E eu quero que o reino de Deus seja conhecido, expandido e que a igreja avance e tem dinheiro nessa conta para isso. Esse foi o exemplo do primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Naquela época, Deus foi conhecido por toda a terra conhecida, por conta do esplendor da casa de Deus. As pessoas vão olhar para a sua vida e falar, glória a Deus. Eu vejo Deus na sua vida através da organização financeira da sua casa, dos seus negócios e, sobretudo, da sua generosidade. Pastor Sérgio, mas eu tenho tão pouco. É por isso que o Senhor falou, seja fiel no pouco. Porque eu quero te colocar sobre muito. E aí? Vamos viver isso na prática? Na prática. Começa com um arrependimento. Talvez existam Judas entre nós. No relacionamento das finanças, talvez você não tenha sido fiel. E eu tenho certeza que o arrependimento no coração de Deus era. E a partir de hoje, o Senhor vai procurar, vai sondar, vai achar e vai confiar.